Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar o catecismo na questão 367. Pergunta o catecismo: o primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e os santos? E o mesmo responde: não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos. E até o devemos fazer porque é coisa boa e útil e altamente recomendada pela Igreja, já que são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Então, como havíamos visto a questão das imagens, então agora nós vamos ver uma outra questão, porque nós não podemos confundir a questão das imagens e a questão da invocação dos santos. O protestante confunde. Ele acha que ao termos imagem somos idólatras e ao invocar os santos nós estamos desobedecendo a proibição da Sagrada Escritura de invocar os mortos. Então vamos esclarecer a coisa, porque pareceria que há uma invocação de mortos, não é verdade? Então, a primeira coisa que os santos, vamos ser bem claros, hein? Nós somos católicos. Os santos não estão mortos. É como o próprio Deus disse na Sagrada Escritura, né? O seu Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, eu não sou Deus, não é o Deus dos vivos, é Deus, não é o Deus dos mortos, é Deus dos vivos, certo? Então, ao invocar Santo Expedito, Santo Antônio, Santa Filomena, Santa Gertrudes, Santa Quitéria, Santa Hildegarda, São Pedro, São Paulo, São João, nós não estamos nomeando uma lista de defuntos. Não. Nós estamos nomeando a mesma lista que começou com Abraão, Isaac e Jacó e ficou um pouco mais extensa. Porque aquelas pessoas que morrem com Cristo e viveram com Cristo, viveram para Cristo, reinam com Ele. Então, estamos aqui com as almas que temos a certeza que estão no reino dos céus e que de lá rezam por nós. Não é uma invocação de almas. Primeiro que nós não pedimos para a alma de Santo Expedito descer em ninguém, né? Nós não invocamos o Espírito Santo Expedito absolutamente para nada, hein? Agora sim, nós pedimos que pelos seus méritos, por sua vida diante de Deus, imagine o peso que tem este homem, hein? Que morreu por causa da fé em Cristo. O que ele pode nos alcançar? Muitas coisas, muitíssimas. Então vamos à Sagrada Escritura, não por Abraão, por Isaac e por Jacó. E Deus se dá a conhecer dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque Abraão não foi um qualquer, Isaac não foi um qualquer, Jacó não foi um qualquer. Almas temerosas, almas tementes, almas fidelíssimas. Logo, o próprio Deus diz que é de Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós temos quem a mais? Todos os profetas, hein? Todos os mártires, todos os confessores, que Deus é o Deus deles, e por causa de Deus eles são o que são, e podem muito na nossa vida para interceder por nós. Então não existe uma proibição. E aqui o catecismo diz: por quê? Porque são amigos de Deus e nossos intercessores juntos do céu. E aqui se inclui os anjos também. Aí os senhores poderiam falar: mas padre, lá numa das epístolas de São Paulo diz para a gente não ficar, né, invocando anjos. Questão dos nomes, essa angiologia. Que é verdade, uma coisa não tira a outra. Porque aquela questão era a questão de ficar dando nome a anjos e todas essas estupidezes que a Santa Igreja proibiu, hein? Já falamos em outra ocasião sobre isso.
Nós não podemos dar nome a anjo de ninguém e nenhum, em realidade. Só existe nomes que podemos invocar: São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e nenhum outro. E aí, São Paulo está referindo exatamente a isso, porque havia naquele então, e não é daquele então, é de hoje em dia, que as pessoas ainda não entenderam que o nome de um anjo designa exatamente o que é um anjo. Não é como se chamar hoje, como ser humano, que pode ter um nome, qualquer nome pode ter, hein? Mas um nome não vai expressar perfeitamente o que eu sou, de modo algum. Mas no caso do anjo, sim. Então, quem deu o nome ao anjo? Deus. Então, eu não posso chamar um anjo com um nome que não lhe corresponde, e depois vai que eu estou invocando um que caiu lá naquela rebelião. Então, isso é muito grave, perigosíssimo, e São Paulo está alertando: não fiquem nessas estupidezes, hein? Mas só que São Paulo não está dizendo que não podemos rezar aos anjos, hein? Tanto que a Sagrada Escritura mostra tantas intervenções angélicas no Novo Testamento como no Antigo. São Pedro é livre da prisão por um anjo, hein? Agora eu sei, ele diz: agora eu sei que foi o Deus enviou o seu anjo para me libertar das mãos dos judeus. Então você vê um anjo agindo, um anjo protegendo, um anjo intervindo. Então, o que não podemos agradecer a esse anjo por ter feito essa benfeitoria? Claro que podemos. Isso não é rezar? Claro que é rezar. Então, não há proibição de rezar aos anjos e aos santos. Isso é muito claro. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem dos Santos? E aqui é outra acusação protestante, que Jesus é o único mediador e não há outro. Não discordamos disso, isso é bíblico. E tudo que é bíblico é verdadeiro. É simples, é só ler e é aquilo e pronto. Não tem como inventar algo contrário, salvo uma imensa estupidez. Pois então, Jesus Cristo, responde o Catecismo, é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só Ele, e em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliamos com Deus e dele nos obtém todas as graças. Então aqui é claro, o Catecismo está dizendo, obviamente, meu amigo, é só Ele que nos une a Deus, e só por Ele que nós temos acesso a Deus, e só por seus méritos nós podemos obter a salvação, e de nenhum outro. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo, segue o Catecismo dizendo, e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Então, os senhores percebem, isso daqui é importantíssimo. Só nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, é o mediador entre Deus e os homens. Único. Aí o que se chama o mediador de redenção. Só nosso Senhor. Nós não poderíamos ter acesso a Deus se não fosse por nosso Senhor Jesus Cristo. Impossível. Então, e em virtude dos seus próprios merecimentos, da sua paixão, morte e cruz, houve o que? Essa reconciliação de Deus com o homem e do homem com Deus. Certo? Então, se nós podemos ir até Deus, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos ter a graça de Deus, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos obter a salvação, em definitiva, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor vai falar, então no Antigo Testamento todo mundo se condenava porque nosso Senhor Jesus Cristo não estava. Não, Senhor, se salvava em virtude da fé no Cristo que viria. E agora se salva em virtude da fé e as obras da fé, em virtude do Cristo que já veio. Você vê que nosso Senhor é Redentor do Antigo Testamento, pela fé e esperança nele, e no Novo Testamento, pela fé e esperança nele também. E os santos, à medida de que eles são o que são, por causa desta obra redentora, então nós podemos, como eles que se salvaram, eles que já se
santificaram ao ponto de não perder o que alcançaram, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, então eles podem nos auxiliar muito bem. E em virtude da comunhão dos santos, ou seja, as almas que têm a mesma fé e estão em graça de Deus, tem uma comunhão de bens. Aí vamos entender a intercessão dos santos pelas almas do purgatório e pela igreja militante. As orações da igreja militante para sufragar as almas do purgatório e pedir socorro aos santos do céu. E aí aumentamos a glória acidental dos santos do céu e sufragamos as almas do purgatório. Você vê que é uma comunhão de almas santas e totalmente impregnadas de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé nele, pela sua glória no caso dos santos do céu, e assim também um acaba podendo ajudar o outro. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, podemos, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. E aqui eu me detenho, queridas almas, pela seguinte razão, que o catecismo acaba de dizer o que os senhores acabam de ouvir. Vou repetir. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, por quê? Porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. Se eu beliscar a imagem de São Pedro vai dar um grito? Não. Por quê? Porque São Pedro não está dentro de uma imagem. É um monte de tinta, de gesso, do que for. Certo? Pois então. Agora, se eu pego a imagem de São Pedro e jogo no chão, São Pedro vai ficar ofendido? Completamente. Por quê? Porque eu estou pegando algo que lhe representa e estou tratando de modo afrontoso. Então, os senhores entendem a diferença? Um santo não está dentro de uma imagem e não pode estar, hein? Esse negócio de almas entrando dentro de imagens, isso é tudo diabruras, hein? Tudo diabruras. Tem essas falsas aparições que dizem que o vidente viu Nossa Senhora entrar dentro de uma imagem. Pois então, jogue água benta, porque isso daí não é de Deus. Esse negócio de santo, almas glorificadas não ficam entrando dentro de imagens, hein? É verdade que acontece algumas vezes, houveram prodígios em que as imagens se movimentam, não? Quando são domingos lá, começa a pregar o rosário, tem uma imagem da Santíssima Virgem que se movimenta clamando ao céu por justiça, mas não foi a alma da Santíssima Virgem que entrou dentro de uma imagem de pedra. Podem ter certeza disso, que não foi. Um anjo moveu, sem nenhuma dificuldade. Agora, impossível que a alma da Santíssima Virgem tenha entrado dentro de uma imagem de pedra. Isso é impossível. Então, quando nós honramos um santo, não é que achamos que o santo esteja dentro de uma imagem. Agora, os senhores vão entender a diferença de idolatria. A idolatria consiste em quê? Em achar que aquele monte de gesso é uma divindade. Nós não achamos que o monte de gesso ou de tinta seja uma divindade. Mesmo que este monte de gesso, esse monte de tinta, essa imagem pintada ou esculpida seja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós tributamos aquilo que ela está representando o culto devido. Então, a imagem da Santíssima Virgem, um culto especialíssimo de veneração, a imagem dos santos, um culto de veneração também, e as imagens de Nosso Senhor, um culto que se chama o quê? De adoração direcionada. Por isso os senhores vão ouvir na Sexta-feira Santa que tem o que na missa do pré-santificados, o que tem? A adoração à cruz. Aí um crente infarta ao ler isso. Um católico ignorante fica com dúvidas. Vamos adorar a cruz? Não, nós vamos adorar o sangue redentor que Nosso Senhor derramou na Santa Cruz. Perfeito. E aí certas relíquias também têm um culto de adoração.
São as relíquias da paixão. Agora vamos adorar a madeira da cruz? De modo algum. Nós vamos adorar o que aconteceu ali em cima, que é a paixão de Nosso Senhor. E o sangue que ali esteve. Isso serve para os santos pregos, para a coroa de espinhos e para as outras relíquias todas da paixão diretamente envolvidas na imolação de Nosso Senhor. Agora, dos santos, de modo algum. É exatamente igual às imagens. A mesma reverência que tributamos às imagens, tributamos às relíquias. De um modo um pouquinho diferente, com um diferencial, porque aquele fragmento pertenceu ao corpo do santo. E aquela imagem de gesso, o que tem do santo? A sua representação. É algo dele. Então merece respeito. Por isso, os nossos santinhos, onde estão os nossos santinhos? Dentro de receitas, livros de receitas, naquelas gavetas do criado mudo que tem naftalina, parafuso, fios, aquela vela que está disposta para quando acabar a eletricidade, pois é. Então, isso é irreverência, porque eu estou tratando uma figura sagrada, como eu trato a conta de luz que ainda não foi paga, ou pior, a que foi paga, que fica jogada por aí, esperando o tempo cumprir sua função de destruí-la. Então, por isso nós temos respeito à imagem, sim senhora. Por isso os católicos decentes não têm as suas imagens jogadas por aí, estão no altar. Elas são abençoadas, e aqui eu não estou falando de imagem abençoada e não abençoada, independente de uma coisa ou de outra, representa o santo, e isso é essencial. O fato de abençoá-las, o que? Serve como sacramental, se acrescenta algo a mais, e depois o fato de abençoá-las proíbe qualquer uso que não seja religioso. Então eu não posso usar uma imagem de enfeite, uma imagem sagrada, não. É um objeto de veneração, de piedade e devoção. E assim sendo, não se guarda de qualquer jeito. Inclusive as que algumas pessoas andam no bolso, hein? Você não pode estar no bolso com a imagem de Nossa Senhora, a chave da casa, as moedas do troco e o papel para assoar o nariz, o lenço. Não é digno isso é impio. Tem um bolso para carregar o seu terço, só para ele. Ou, se for assim, coloque o sagrado dentro de um saquinho de tecido, mas não misturar, porque o misturar é profanar, é irreverência e é pecado, sim, senhor. Então, que essa questão do catecismo façam os senhores, ao chegar em casa, olhar para suas imagens como elas estão. E aí imagens quebradas, imagens feias, hein? É outra impiedade. Essas imagens de plástico cheias de areia dentro, tem coisas que por amor é melhor se desfazer. Então sabe o que fazemos? As de plástico se queima e o que sobrar se enterra. E as de gesso enterrem. Não levem para o cemitério não, hein? Que ali vão jogar tudo no lixo. Enterre num jardim, ou se não tem jardim, num vaso de planta. Um dia vai se decompor, a umidade vai cumprir sua função. Então, é melhor, hein, ter poucas e belas do que ter um monte de feias, imagens que realmente não honram o que representam. E aqui o catecismo diz, né, que a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às mesmas pessoas. Então, se tenho lá Nossa Senhora Aparecida dentro da gaveta, toda quebrada, Nossa Senhora não está quebrada e nem dentro da gaveta, mas eu estou tratando-a como, me entende? Assim, olha só. É indigno, é grave isso. Então, uma imagem que se acidentou, que quebrou, ou o tempo, não, essas de gesso são muito frágeis, às vezes o mesmo cuidado, ficar limpando, estraga, manda restaurar. E se não tem jeito, enterre e compre uma decente. Mas não tenho imagens por todo lugar, em qualquer lugar, criança brincando com imagens, isso é um absurdo. Eu repito, eu não falo de bentas e não bentas, falo de imagens. As imagens do santo foi feito para brinquedo. É um objeto de veneração, hein? Então tenho muito cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. É um dogma da nossa religião, hein?
Por causa de imagens temos mártires. Quando a heresia chamada iconoclasta, que hoje tem uma versão chamada protestantismo, quando em furibunda perseguição às imagens, destruiu relíquias, destruiu imagens antigas, e houveram mártires por causa da defesa das sagradas imagens. Tem até a tradição que conta que São João Damasceno, por ter escrito em defesa das sagradas imagens, chama de Fide Ortodoxa, o que ele escreveu, não dá, sobre a fé verdadeira, sobre este tema, mandaram-lhe arrancar a mão, porque ele defendeu as imagens. Então, o que aconteceu? Ele rezou à Santíssima Virgem, e a Santíssima Virgem lhe restituiu a mão, e ele, em agradecimento, mandou fazer uma mão de ouro e pendurou no ícone da Santíssima Virgem, que hoje é chamada Nossa Senhora das Três Mãos. Pois então, por causa de imagens houveram mártires. Isso é uma verdade da nossa fé. Então nós não podemos tratar o que os mártires deram sangue, hoje tratar de qualquer modo. Então isso tem que ser muito presente para evitar muitos absurdos que se cometem. E as relíquias dos santos? Honra-se? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus próprios corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Então nós temos aqui um ato muito importante, que é a veneração das relíquias. Então aqui o catecismo está se referindo a relíquias, primeiro as relíquias dos corpos dos santos, as chamadas relíquias de primeira classe, ou seja, cabelos, unhas, pele, a massa corporis, não aquele que resta dos corpos na decomposição, seus ossos, seu sangue e coisas semelhantes, algo que pertenceu diretamente ao corpo de um santo. Então, por que se venera? Porque aquele corpo, aquela carne, foi templo vivo do Divino Espírito Santo. Aí vão falar, mas padre, como que a gente vai ficar beijando pedaços de ossos? Pois é, vou lhes dar é bíblico, sim senhores. Lembre-se que o profeta Eliseu, já sepultado, morto e sepultado, e bem sepultado, hein? E bem morto também, quando jogaram um defunto em seu túmulo, o defunto tocou os ossos do profeta Eliseu, o que aconteceu? O defunto ressuscitou. Um protestante não lê essas coisas, né? Interessante. Pior que na Bíblia deles está, eles esqueceram de arrancar essa parte. Está lá, sim, senhores. O que acontece? É uma relíquia aquilo. Qual a diferença do osso de Santo Eliseu e de São Pedro? Nenhuma. Só muda que é de Santo Eliseu e outro de São Pedro. Mas o Espírito Santo que repousou sobre Eliseu é o mesmo que repousou sobre São Pedro, sobre São Paulo, sobre Santa Filomena, Santa Quitéria, Santo Expedito, Santo Antônio, etc. Então se tributa uma veneração, sim senhor, e vemos que se um osso pôde ressuscitar por virtude de Deus um morto, o que não farão os outros? Pois é, muitos milagres, e a cristandade desde sempre cuidou dos ossos. Já o Antigo Testamento cuidava dos ossos, hein? Lembre-se que José do Egito, não? Quando ele deixou lá já claro, quando o seu povo saísse do Egito, que levasse seus ossos dali. Se fosse uma coisa insignificante, ninguém ia ficar carregando osso de defunto num deserto, hein? Então eles carregaram por 40 anos os ossos de José pelo ano, que uma semelhante procissão, e por quê? Por respeito ao patriarca. E talvez não foi só de José, todos os justos que viveram naquela escravidão do Egito, eles levaram. Então nós não podemos tratar com menos devoção aqueles que deram a vida por Nosso Senhor no Novo Testamento. Não se deve. Deve-se a mesma veneração, então por isso se cuida das relíquias. Aí aqui nós temos que ter cuidado, porque a relíquia hoje virou uma figurinha de colecionador. Isso é irreverência. Tenha-se as imagens de quem os senhores têm devoção e tenham as relíquias de quem o senhor tem devoção. Se o senhor não tem devoção, não tem sentido o senhor ter uma relíquia. Para quê?
Para ter por ter não é o piedoso. Então tem que ser um objeto de veneração, que saber a história do santo, invocar o santo. Uma vez por dia, pelo menos, que repouse os beiços piedosos sobre a relíquia. Tem relíquia que está cheia de pó, tratada pior que uma imagem. Então tem que ter cuidado com isso. Tem uma lamparina de óleo, não, que arda piedosamente diante dessa relíquia, pelo menos alguma vez na semana. O ideal é continuamente, mas por isso se perderam-se os santos, hein? A devoção aos santos. Hoje as pessoas, essas relíquias que tem por aí, que só Deus sabe de onde saem. O critério de santidade hoje é qualquer coisa, hein? Qualquer um que morrer sendo simpático hoje virá santo, porque trataram mal os santos verdadeiros, então agora tem qualquer coisa por santo. Então trataram mal as relíquias dos santos de verdade, agora beijam qualquer osso por aí, de qualquer um, de um qualquer mesmo. Então vê que é castigo de Deus, hein? Essa crise na igreja é um castigo merecido pela irreverência, pelo sacrilégio, pela impiedade. Aí os santos, aí acontece essa crise terrível que nós assistimos. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há essa diferença. A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que os santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria. Agora os senhores vão entender. Idolatria é adorar um falso Deus. Agora latria é adorar. Então o culto que nós devemos tributar a Deus é de latria, adorar, adoração ao Deus verdadeiro. Então nós não somos idólatras. Idólatra é quem adora um falso Deus. Então o culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, adoração. E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, veneração. Há uma diferença abismal entre adorar e venerar. E o culto de veneração, prestamos aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, de especialíssima veneração como Mãe de Deus. Então, gravem-se, isso é importante, em suas memórias. A Deus, latria. Aos santos, dulia. E a Mãe de Deus, hiperdulia, que é um culto mais especial do que aos santos. Então, queridas almas, fica claro, hein? Fica claro que a nossa religião, isso é e será sempre, deve ser claro que nós nunca faremos uma coisa contrária à Sagrada Escritura. Primeiro, quem guardou a Sagrada Escritura? A Igreja Católica. Então, nós lemos a Bíblia há 2000 anos. E nós não somos nécios, insensatos, estúpidos, tolos de ler um livro por 2000 anos para desobedecê-lo. Por um católico isso tem que ser simples, hein? Então, quando batem em suas portas os hereges, os emissários do demônio, não precisam, senhores, saber todos os versículos bíblicos para discutir com eles. Nem dê esse gosto a eles, hein? Diga somente, olha, estúpido, infeliz. A Bíblia que você tem, nós guardamos por 2000 anos. Vocês, 500. E em 500 anos vocês já perderam livros e alguns capítulos e deturparam alguns versículos. Nós não. Então, nós lemos e obedecemos, e tanto que a conservamos. Assim que não venha falar daquilo que os senhores não conhecem e o pouco que conhecem deturparam. Então, fechem a porta e vão cuidar dos seus afazeres. Então, esta é a doutrina católica referente à questão das imagens, à questão das relíquias, à questão do culto que devemos tributar a Deus nosso Senhor.